Olá, agora são 4 horas, então, conforme a gente indicou e conforme os nossos convites, estamos começando hoje essa live aqui pelo Facebook da Impare. Então, bem-vindo a todos, bem-vindo a todas. É com grande alegria que nós, hoje aqui na Impare, organizamos esse evento porque queremos ajudar aquelas pessoas que já estão preocupadas em construir um novo currículo de acordo com a BNCC, com a Base Nacional Comum Curricular, tá? Então, a gente vai aguardar um pouquinho para as pessoas começarem a entrar, para dar o tempo das pessoas se organizarem. Então, para quem não me conhece, eu sou a professora Tatiana Isaia, aqui da Impare, e é interessante dizer que nós na Impare estamos num movimento muito forte, ajudando vários municípios, várias redes estaduais, municipais, várias escolas particulares a produzir um novo currículo, né? E o que a gente precisa pensar, então, dentro dessa perspectiva? Em primeiro lugar, com a aprovação da Base Nacional Comum Curricular, em dezembro de 2017, e aqui eu me refiro à base Educação Infantil e Ensino Fundamental, nós sabemos que um grande desafio foi imposto às equipes diretivas, aos gestores escolares, que é o quê? Reelaborar o currículo das escolas. E alguns casos a gente vê que não é nenhum processo de reelaboração, é um processo de elaboração mesmo, porque não se tinha algo antes. Então, o que a gente precisa entender? Em primeiro lugar, precisa ficar claro que a BNCC por si só ela não é um currículo, né? Então, entendendo isso, a gente parte da premissa de que, por ela não ser um currículo, ela é uma política pública aprovada em dezembro de 2017 e que normaliza, né? Ela traz aqueles preceitos legais que devem estar presentes dentro destes currículos. Então, se a base não é um currículo, a gente precisa entender que esse novo documento que vai ser construído pelas escolas, pelas redes de ensino, ele precisa estar muito bem alinhado a esse documento oficial, a essa política pública. Mas se a base não é um currículo, né? O que seria um currículo? O currículo é aquele documento da escola que vai trazer todas as premissas que vão balizar as práticas pedagógicas dos professores no contexto da escola. Então vamos pensar o seguinte: antigamente, né, antes da BNCC, as escolas normalmente tinham algum documento que era chamado matriz curricular ou plano de estudo, plano de trabalho. E o que tinha nesse documento normalmente? Os conteúdos, né? Então a escola organizava essa matriz curricular, esse plano de trabalho, esse plano de estudo a partir dos conteúdos que deveriam ser trabalhados em cada ano. Então, a gente abria os documentos e nós tínhamos os conteúdos do primeiro ano, do segundo ano, do terceiro, do quinto, do sexto e lá vai, né? Hoje, com a aprovação da base, a ideia do currículo não é mais o conteúdo em si. Por quê? Porque a BNCC nos convida a repensar a estrutura da escola brasileira, tendo em vista um preceito que é central dentro da base, que é a educação integral. Então, se a gente pensa em educação integral, a gente não vai mais pensar no sujeito só no cognitivo dele, no conteúdo, né? Nós vamos pensar nesse sujeito como um todo. E o que acontece? E eu relato isso para vocês a partir dessas minhas experiências na Impare como assessora na construção desses currículos. Os professores, os gestores, quando abrem a BNCC, se assustam, né? Por quê? Abrem as 471 páginas e não encontram nada de conteúdo lá dentro. E aí a primeira ideia que vem é: nossa, agora a escola não trabalha mais conteúdos. A escola trabalha sim conteúdos, eles não estão dentro da base, mas a base nos convida a entender que conteúdos são esses e como que eles precisam estar estruturados dentro da escola. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o conteúdo ele passa a ser um meio,
e não um fim. Porque o que se quer a partir da BNCC, o que se quer com a questão da educação integral, que é esse preceito central da base, se quer que os alunos consolidem habilidades e competências. Então aí já a gente para e pensa, o elemento central desses novos currículos está no viés de desenvolver competências e habilidades nos nossos alunos. E por que isso? Isso não é uma invenção brasileira, a BNCC é uma política pública que está olhando para as premissas internacionais, sim, e se a gente for observar as avaliações nacionais hoje que nós temos no Brasil já estão mensurando habilidades e competências, e é por isso que elas mensuram o nível de proficiência dos nossos alunos, e nesse sentido nós não vamos mais pensar em conteúdos a serem vencidos, mas conteúdos que vão estar dialogando com aquelas habilidades que estão definidas na BNCC para que os alunos consolidem aquelas competências que estão na BNCC. E isso é tão significativo que dentro da base nós temos as 10 competências gerais, nós temos as competências específicas de cada componente curricular e nós temos as competências específicas de cada área do conhecimento, ok? Então, as áreas, os componentes vão trazer essas habilidades, essas competências específicas e vão apresentar as habilidades que dialogam com essas competências para promovê-las. Então, essa é a premissa central que a gente precisa entender quando vai produzir novo currículo, certo? Bom, mas aí eu anotei aqui algumas questões que são muito recorrentes nas assessorias que nós prestamos na Impare, porque os diretores, os gestores, quando estão colocando a mão na massa lá para construir o documento, né, eles perguntam, né, mas Tati, então assim, ó, o que deve conter neste currículo? Né? Quais são os elementos que compõem este novo currículo e como estruturar esse documento para que de fato ele fique alinhado à BNCC, mas que ele fique também alinhado à LDB e que ele fique alinhado às diretrizes curriculares gerais da educação básica, que são as legislações educacionais vigentes que também balizam a construção desse documento. Certo? Então, o que é importante? É importante dizer que o currículo da educação infantil, ele é diferente do currículo do ensino fundamental. Então, vamos olhar um pouquinho para esse currículo da educação infantil. Quais são os elementos que precisam estar dentro do documento final? Nós vamos olhar para a BNCC, mas nós vamos olhar para esse documento como um documento específico. O que tem que ter lá dentro da educação infantil? Em primeiro lugar, a gente olha lá na base e fica muito claro que o viés da educação infantil não é trazer conteúdos em si para dentro do contexto das práticas pedagógicas com as crianças de 0 a 5 anos e 11 meses, ok? Por isso que os elementos que devem estar presentes no currículo da educação infantil são as 10 competências gerais, ok? Depois nós vamos trazer os 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento, os 2 eixos estruturantes da educação infantil, a premissa central da base, que é a educação integral, e aí a gente tem que entender bem, educação integral não é a mesma coisa que educação de tempo integral. Numa outra live, a gente pode estar discutindo um pouquinho isso, certo? Então, eu estou falando de educação integral. Além dos 6 direitos, das 10 competências, dos 2 eixos estruturantes da educação infantil, as interações e as brincadeiras, este currículo da educação infantil, ele também... eu vou ter que dar uma pausa porque tá entrando gente querida aqui, que eu queria dar um beijo, gente lá de São Paulo, que eu tô com saudade. Ângela, beijo, que bom que tu tá aqui. A Ângela é uma parceira nossa já há longo tempo, que legal, Ângela, beijo. A Carla tá entrando, a Carla Simone, uma prof querida que tá trabalhando com a gente aqui na Impare. Obrigada pela audiência, Carla. A Cláudia... Ok, tivemos um probleminha com a internet, mas tá voltando. Eu vou esperar vocês poderem se conectar de novo. Tô vendo que tá entrando mais gente. Então,
Bom, a gente estava falando do currículo, então, da educação infantil, né? Os elementos que devem constar neste documento. Então, retomando, eu estava falando que os elementos são as 10 competências gerais, os 6 direitos de aprendizagem e desenvolvimento, a premissa da educação integral, os 2 eixos estruturantes da educação infantil, as interações e as brincadeiras, os 5 campos de experiência e dentro de cada campo de experiência, os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Então, o que a gente sabe? A gente já sabe que a base está estruturada de modo a contemplar 3 grupos de faixa etárias na educação infantil. Nós temos os bebês, as crianças bem pequenas e as crianças pequenas. O grupo dos bebês, ele corresponde à faixa etária de 0 a 1 ano e 6 meses. O grupo das crianças bem pequenas compreende a faixa etária de 1 ano e 7 meses a 3 e 11 meses. E o grupo das crianças pequenas, a faixa etária de 4 a 5 e 11 meses, certo? Então, lá no currículo, quando a gente estiver elaborando o documento, nós temos que olhar qual é a faixa etária que nós estamos produzindo o currículo, né? Porque eu preciso olhar se é bebês, crianças bem pequenas e crianças pequenas. A partir desse grupo de faixa etária, eu vou analisar cada um daqueles objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que estão organizados na base por um código alfanumérico. Olhando aquele código alfanumérico, aquele objetivo, eu preciso, para o currículo ficar bem alinhadinho, bem estruturado com todas as legislações educacionais, eu preciso linkar com as proposições pedagógicas que me remetem ao desenvolvimento daqueles objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Então, nós estamos fazendo um olhar o quê? Quando eu falo em proposições pedagógicas, eu não estou falando em atividades em si, mas eu estou falando em propostas pedagógicas estruturadas e intencionais que me remetem quando eu for quando eu for pensar em planejamento, né, que me remetem a pensar quais são as atividades específicas que eu vou trabalhar no meu plano e que contemplem aquelas proposições pedagógicas e aqueles objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, certo? Bom, eu sei que eu falando aqui fica muito superficial, mas na minha próxima live eu vou trazer exemplos sobre isso e eu vou trazer explicações bem detalhadas sobre o que são essas proposições pedagógicas e como elas devem estar bem estruturadas dentro do currículo. Por quê? Porque às vezes a gente corre o perigo, e eu digo isso pela experiência que a gente está tendo aqui na Empare, nessas assessorias, às vezes os professores cometem o equívoco de colocar no lugar das proposições pedagógicas atividades, e não é isso. São propostas pedagógicas que vão remeter o docente a pensar em atividades. E por que eu digo isso? Porque a base, ela não diz qual é a metodologia ou o método de ensino que eu vou adotar. Eu, professora da educação infantil, assim como professora do ensino fundamental, eu sou livre para escolher aquela metodologia, aquele método que dialoga melhor com as concepções pedagógicas que eu tenho. Então, isso tem que estar muito frisado dentro do currículo. O currículo não tem que dizer para os professores como eles têm que fazer, porque a metodologia, o método é próprio deles, mas o currículo tem que dar os caminhos para que ele possa, então, olhando esses caminhos, percorrer da forma que é mais de acordo com a proposta pedagógica da escola, com o projeto político pedagógico daquela instituição. Ou seja, se a nossa instituição tem um olhar mais interacionista, né, mais construtivista, a minha atividade vai estar olhando para esse viés, né, para essa abordagem de ensino. Se eu não estiver sendo clara, se tiver alguma dúvida, por favor, comentem aí que eu tô aqui para ajudar. Eu queria dar um beijo pro meu primo que está me acompanhando. Rafinha, obrigada pela audiência, que legal que tu tá aqui. Grande pai que eu sei que tu és, acompanha todo o processo, né, de aprendizagem dos teus filhos. Legal, obrigada. Bom, falei um pouquinho então do currículo da educação infantil.
E queria agora falar um pouquinho do currículo do ensino fundamental, porque já disse que são currículos distintos, né? Então vamos pensar. O currículo do ensino fundamental, ele é estruturado de uma outra forma. Lá eu vou olhar para o quê? Primeiro, eu tenho que entender as 5 áreas do conhecimento. E preciso entender que a base nos convida a olhar para essas cinco áreas de modo interdisciplinar, certo? Então, olhando de modo interdisciplinar, quando a gente vai pensar na elaboração do currículo, a gente tem que pensar como que essas áreas vão dialogar entre si lá na prática da escola para contemplar a formação integral dos nossos alunos, certo? Mas vamos pensar o seguinte, nós estamos lá botando a mão na massa, construindo o currículo do ensino fundamental. O que tem que ter? Quais são os elementos que tem que ter dentro do documento? Primeiro, as 10 competências gerais. Depois a gente vai trazer as 5 grandes áreas do conhecimento. Dentro das áreas do conhecimento, nós vamos trazer as competências específicas. Nós vamos trazer os componentes curriculares e atenção, né, que é a novidade do ensino brasileiro. A gente não chama mais disciplina. Antes a gente dizia, disciplina de português, né, disciplina de matemática, disciplina de... Não, agora a gente chama de componente curricular. Então, lá dentro do documento, os componentes vão estar, assim como vão estar junto com os componentes as competências específicas desses componentes. Tranquilo até aí, né? Estamos tirando lá da base e jogando para dentro do documento, ok? Quando a gente entra nas unidades temáticas, e no caso, aqueles componentes curriculares que não têm unidade temática, a gente vai começar a olhar para uma questão que é central, que são os objetos de conhecimento. E aí que a gente tem que parar e cuidar. Objeto de conhecimento, gente, não é a mesma coisa que conteúdo, certo? Objeto de conhecimento é um conceito que vai me remeter para conteúdos. Então, é um conceito geral que a partir dele eu consigo linkar aqueles conteúdos que estão lá guardadinhos no plano de estudo, no plano de trabalho, na matriz curricular e que eu vou jogar para dentro desses objetos de conhecimento, certo? Bom, como é que a base estrutura? Objeto de conhecimento, habilidades. As habilidades organizadas pelos códigos alfanuméricos, tá? Então, o que acontece? Precisamos pegar cada habilidade, cada objeto de conhecimento e na hora de construir o currículo, linkar quais são os conteúdos que dialogam com aquela habilidade, com aquele objeto de conhecimento, tendo em vista o componente curricular que eu estou estruturando, que eu estou pensando, que eu estou planejando na construção desse currículo e as competências específicas que são previstas legalmente, né, dentro desses componentes. A gente vai fazer uma live que eu vou trazer exemplos bem práticos. Eu vou abrir no computador ali alguns currículos que a gente já ajudou a construir nos municípios, nos estados, nas escolas. Eu vou abrir e vou mostrar o que eu estou dizendo aqui. Hoje é mais assim para a gente já ir abrindo algumas discussões, tá? Mas a gente quer trazer isso bem prático para mostrar para vocês. Por quê? A minha preocupação é grande nesse sentido, porque se não houver uma compreensão muito nítida desta questão, os currículos não ficam alinhados àquilo que se prima na BNCC, tá? E aí eu vou dizer algo que já disse e vou repetir, tá? A gente tem que entender que o currículo, ele não vai deixar atado a prática pedagógica do professor, porque a prática pedagógica do professor é específico dele e tendo em vista o projeto político-pedagógico da escola. A base traz aquilo que é geral e que remete aos professores na hora que eles... Desculpa, não a base. O currículo vai trazer aqueles elementos gerais que vão ser fundamentais quando os professores sentarem para planejar as suas aulas, os seus planos de aula, tá? Tranquilo? Alguma dúvida? Estão acompanhando? Não sei se eu estou sendo clara, mas é isso que eu queria dizer que é importante a gente pensar, tá? E outra questão que a gente não pode esquecer.
que vem muito isso. Na hora lá do ensino fundamental, principalmente, os professores ficam muito incomodados, né? Porque quando eles estão elaborando o currículo, linkando conteúdo com habilidade, com objeto de conhecimento, eles começam, Tati, mas esse conteúdo aqui, antes eu trabalhava no 7º ano e agora eu tô vendo que ele tá previsto no 5º ano. Gente, é isso. A base, ela quer o quê? Equidade do ensino brasileiro. Aquilo que o aluno aprende no 5º ano, aqui na minha cidade do Rio Grande do Sul, tem que ser a mesma coisa que ele vai aprender no 5º ano aí em São Paulo. Tô vendo que tem gente de outros estados aqui. Nós precisamos falar todos a mesma língua. Então, não pode mais haver disparidade de conteúdos, tá? Mas lembre-se, eu tô trazendo essa questão do conteúdo, mas a gente tem que ter muito em vista que o conteúdo, ele não é mais a questão primordial. Ele faz parte do currículo, ele vai fazer parte das aulas, mas nós precisamos utilizar os conteúdos a favor das habilidades, a favor dos objetos de conhecimento, para consolidar aquelas competências que estão firmadas lá, tá? E daí, para finalizar, eu queria dizer que as competências da BNCC precisam ter um olhar muito cuidadoso na hora da elaboração dos currículos, tá? A gente precisa entender que essas competências gerais da base, elas estão muito linkadas às premissas internacionais, e vocês já devem estar escutando por aí que tem a discussão, né, das competências cognitivas e das competências socioemocionais. A gente precisa estar olhando para isso. Isso já está previsto dentro da base, isso tem que estar previsto dentro dos currículos, e quem sabe a gente faz uma live, se vocês acharem essa discussão interessante, vocês comentem aqui, porque a gente pode fazer uma live pensando nessas competências e como que a BNCC está dialogando com elas, porque essas competências cognitivas e essas competências socioemocionais, que são estabelecidas pelo PISA, por exemplo, já estão presentes nas nossas avaliações nacionais. E se nós queremos qualidade em educação, se nós queremos melhorar o nível de qualidade da educação brasileira, nós precisamos olhar para elas, tá bem? Eu espero ter contribuído, eu fiquei muito feliz com a presença de vocês, com a participação. Eu vou esperar os comentários, a gente vai responder todos com carinho. Vocês podem indicar também aqueles assuntos que vocês querem que a gente frise por aqui, que a gente faça em outras lives. E se vocês acharem legal a minha ideia, que é na live da semana que vem, trazer exemplos práticos desse currículo, dessa construção do currículo, para que ele fique de acordo com a base, comentem aqui, tá? Porque a gente quer fazer aquilo que de fato seja interessante para vocês. Um carinho grande e beijo, e eu espero que vocês comentem, tá? Tirem as suas dúvidas, a gente tá aqui para compartilhar experiências, compartilhar saberes. Eu aguardo os comentários. Beijo, tchau!